Eurico Miranda reinava no caos. A história ficou, Eurico Miranda derrotou o Pablo Escobar. Eu falava que era o poderoso chefão, né? Sempre foi um cara justo comigo, um grande pai. O Eurico era Eu acho. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, minha família, meus amigos e minhas amigas ligadinhos aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, nós estamos aqui juntos para falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. É, galerinha, tem notícia boa, hein? Como assim, Álvaro Silva? Gente, o América Mineiro, né, acabou de tomar aí uma goleada pro Coritiba nessa luta direta aí contra o rebaixamento, e com esse resultado a equipe mineira é a primeira equipe a ser rebaixada no Campeonato Brasileiro da temporada de 2023. Isso mesmo, gente, matematicamente agora, mesmo que o América Mineiro vença todas as outras partidas, já está rebaixado após essa goleada que sofreu agora há pouco para o Coritiba. Por outro lado, a gente tem que ficar de olho no Coritiba aí, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não importa se Coritiba, Goiás, Bahia, Cruzeiro estão fazendo ou não a parte deles, basta, né, somente o nosso Vascão fazer a sua parte diante do nosso torcedor aqui em São Januário, que a gente, vai conseguir sair dessa, se Deus quiser, disputar a Série A no ano que vem e quem sabe aí com um time para levar a gente para onde a gente merece aí, disputando coisas melhores, né? Porque eu tô cansado desse negócio de ficar disputando para não cair, né? Na verdade, todos nós estamos cansados, né? Mas é o seguinte, daqui a pouco eu vou falar desse assunto. Primeiramente, né, galera, vamos começar falando um pouquinho do nosso pequeno Gui. Gente, o pequeno Gui, o céu é o limite. O moleque tá tirando onda. Se encontrou até mesmo com o presidente da República. É isso mesmo, gente. Não vou falar mais nada porque é muita polêmica aí. Vai ter gente que vai querer bater em mim, vai querer... Mas só isso, se encontrou com o presidente da República. Além disso, né, ganhou também uma camisa personalizada do Grêmio, né, gente? Isso mesmo, como vocês já podem acompanhar na tela. Agora fica fácil, todo mundo quer surfar na onda, todo mundo quer dar moral pro Gui, todo mundo quer pegar no colo, todo mundo quer ajudar. Agora é mole, né? Agora que o moleque tá aí despontando no cenário nacional, aí todo mundo conhece ele. Aí todo mundo quer tirar uma casquinha, quer dar uma camisa, quer tirar uma foto, quer levar no escritório, quer levar no gabinete. Mas enfim, você merece, Gui. Tamo junto. E já pegando o gancho, já que eu falei do Grêmio, né, gente? O Grêmio vai enfrentar aí amanhã o Botafogo aqui em São Januário, no Rio de Janeiro. O Vasco da Gama cedeu São Januário pro Botafogo estar atuando aqui. Então o Grêmio enfrenta o Botafogo. Eu acho que tem tudo a ver, né? O Gui tá ganhando a camisa do Grêmio aí, né? Que vai enfrentar o Botafogo, o mesmo Botafogo que perdeu pro nosso Vasco aí na segunda-feira, né? Então tudo se encaixando. Eu acho que a galera do Grêmio ali tá querendo que o Gui torça pra eles, né? Porque o Gui é pé quente, né, galera? É isso aí. Dito isso, né, já que a gente começou o vídeo hoje aí mais alegre, mais leve, né? Vamos tá virando a chavinha, vamos falar um pouquinho só de São Januário, né? Como ontem aí o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, assinou ali, homologou o potencial construtivo do Vasco da Gama, no caso que será transferido para os terrenos na Barra da Tijuca, para o Vasco angariar recursos para investir, né, valor integralmente na reforma de São Januário. Fato é que agora a próxima etapa vai passar por votação na Câmara, né? Pode passar por algumas emendas. O que é isso, Álvaro Silva? Tipo assim, gente, os parlamentares vão olhar lá o projeto, né? E se eles acharem que tem alguma coisa que está demais, ou que está de menos, ou que pode acrescentar alguma coisa, serão acrescentadas emendas nesse projeto. Aí depois disso, se o projeto for aprovado, se eu não me engano, acho que ele tem que ter 26 ou 29. Eu peço perdão a vocês, mas é menos de 30 votos que precisa ter na Câmara para que seja aprovado. Feito isso, esse projeto volta para a mesa do prefeito Eduardo Paes para ver se ele sanciona, né? Ou seja, se ele dá o aval para que seja levado adiante ou se ele veta, né, gente? Acredito eu que não deva ser vetado, acredito eu também que deve sim passar na Câmara dos Vereadores, uma vez que a gente sabe que esse tipo de coisa, quando chega para votação ali, na maior parte das vezes, né, já se tem ali, né, as cadeiras mais ou menos ali, quem vai votar contra, quem vai votar a favor, mas então esse é o panorama em relação à reforma de São Januário. Ainda falando da reforma de São Januário, é o seguinte: agora tá todo mundo, véspera de eleição, né? Aí fica até o seu Pedrinho aí, que vai fazer e vai acontecer. Engraçado que o Pedrinho não falou da reforma de São Januário em momento nenhum. Agora ele tá falando agora na última semana, nas últimas horas, né? Ele quer falar desesperadamente da reforma de São Januário. Mas eu não tô aqui para criticar ninguém, não. É o seguinte, né, gente? A gente sabe que tem um projeto aí do Alexandre Campelo, né? Que seria aquele caixotinho, né? Alguns gostam, outros não. Enfim,
tem o projeto do Luiz Roberto Levenciano, que tem 2 projetos, diga-se de passagem, tem o projeto também do Pedrinho e outros projetos correndo por fora aí que seriam projetos amadores, de pessoas, de torcedores assim como eu e você, né, gente? Fato é que com esse tanto de projeto acontecendo aí para a reforma de São Januário, já nas mãos dos candidatos, né, a tendência, né, é que aquele primeiro projeto lá, que foi feita a maquete, que a Vasco TV fez a cobertura com o Alexandre Campeiro, que foi justamente na mesma época que foi feito o nosso CT, né, o CT Moacir Barbosa, a tendência é que aquele primeiro estádio não seja utilizado, aquele projeto, né, deve ficar ali guardado, eles não devem ali utilizá-lo. A tendência, tá, gente? Sabe por quê? Que a tendência, porque a gente não pode cravar que vai ser ou que não vai ser, porque assim, vamos trabalhar no melhor dos mundos, né? O Pedrinho e o Levin estão falando que vão trabalhar em prol daquilo que for melhor para o Vasco. Então, se eles realmente forem fazer aquilo que for melhor para o Vasco, eles podem pegar, por exemplo, um design de um projeto, de repente a grama do outro projeto, de repente uma rampa de acesso que tem no outro projeto, de repente um teto retrátil de um outro projeto e fazer um projeto diferente, que seja benéfico para o nosso Vasco. Então, por isso que é muito cedo para descartar qualquer projeto ou abraçar qualquer projeto, até mesmo porque a gente não sabe nem qual será o candidato que vai vencer as eleições, que vai sentar na cadeira de presidente para levar essa situação adiante. Então fica aí, né, só mesmo a título de informação e curiosidade, a questão aí da reforma de São Januário. Agora, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho da partida de domingo entre Vasco da Gama e América Mineiro, como eu já mencionei para vocês no início do vídeo, né? Infelizmente o Coelho lá, o América Mineiro, após tomar 3-0 pro Curitiba, né, em casa, tá, gente, jogando lá na Arena Independência, infelizmente para eles, felizmente para nós, com todo respeito, felizmente para nós, né, o América então é a primeira equipe rebaixada nessa temporada de 2023. Fato é que, na minha opinião, eu acho que isso não quer dizer muita coisa não, galera, sinceramente, quer dizer sim, que agora não são 4 vagas pro rebaixamento e sim 3, né, para não dizer 2, vai depender muito do Curitiba se vai derrapar ou se vai conseguir vencer mais partidas. Mas fato é, galera, por que eu falo um negócio desse? Porque assim, a gente tem que entender que quando entra em campo, tem 11 jogadores do Vasco e vão ter 11 jogadores do América. Vai ter um goleiro para cada lado, zagueiro, quer dizer, tudo igual. A diferença é que eles estariam ali, entre aspas, menos motivados, né, com psicológico, com o moral abatido após essa goleada, após já serem matematicamente rebaixados aí com 6 rodadas de antecedência no Campeonato Brasileiro. Mas, por outro lado, porém, todavia, entretanto, são 11 profissionais, são 11 caras que correm, que trabalham, né? E acredito eu também que parte deles deva querer sim mostrar futebol, mostrar serviço, né? Porque assim, é um jogo que vai ser televisionado, é um jogo que vai estar muita gente do Brasil inteiro vai estar de olho nessa partida do Vasco da Gama. E obviamente o jogador quer fazer vitrine, o jogador quer mostrar o seu valor. Ele quer dizer, olha só, o recado que o jogador quer passar, olha só, o time que eu tô jogando caiu, mas eu sei jogar, viu? Foi só um desastre aqui que aconteceu no time, mas eu sei jogar. Esse é o recado que os atletas devem querer passar, então. Um conselho, se fosse para eu me encontrar com algum jogador do Vasco antes da partida, ou com o Dom Ramon, um conselho que eu daria para ele seria o seguinte, falava, galera, joga contra o América Mineiro como se estivesse jogando contra o Mulambo da Gávea. Isso mesmo, gente, eu acho que o Vasco tem que entrar em campo diante do América Mineiro como se fosse o Flamengo, como se fosse o Real Madrid, como se fosse o Santos, como se fosse o Resende, como se fosse qualquer time, mas tem que entrar com sangue no olho, tem que entrar com a faca nos dentes, tem que entrar para ganhar. Sabe por quê? Discurso não ganha jogo, falácia não ganha jogo. Eu já cansei de ver time que já foi rebaixado aí atrapalhando a vida de time que queria ser campeão, que queria vaga na Libertadores, na Sul-Americana, enfim, então a gente tem que fazer a nossa parte. Diante dessa situação, é o seguinte, o nosso elenco já se reapresentou no dia de hoje, já iniciou os trabalhos no CT Moacir Barbosa, trabalho qual que já é a preparação para essa partidaça de domingo, né, que vai ser às 6h30 da noite, às 18h30 no próximo domingão, aqui no Rio, em São Januário. Né? O nosso Búfalo Rossi, que vai estar de volta aí aos jogadores relacionados, vai estar à disposição do nosso treinador Ramon Dias. A gente não sabe, né? Vai existir o mistério até o momento do time entrar em campo ali, se o Rossi vem titular, se ele começa no banco, mas uma coisa a gente tem certeza é que o Rossi está de volta para essa partida, né, gente? E é o seguinte, nessa próxima quinta-feira, mais conhecida como amanhã, o mesmo Búfalo aí, El Búfalo, né, o Rossi, vai conceder entrevista lá no CT Moacir Barbosa aqui no Rio, tá, gente? Ou seja,
meio-dia, então, amanhã, nessa próxima quinta-feira, entrevista do Rossi lá no CT Moacir Barbosa, gente. Dito isso, né, vamos ter casa cheia. Vale lembrar que a gente bateu recorde em São Januário na última partida diante o Botafogo, né? A gente só não bate mais recorde porque a gente não tem mais capacidade no estádio, né? Senão a gente bateria recorde em cima de recorde aí, jogo após jogo. Mas fato é que os ingressos aí para Vasco da Gama e América Mineiro se esgotaram aí em pouco menos de 2 horas. É isso mesmo, gente. Em 2 horas os ingressos para essa partida se esgotaram, né? A torcida do Vasco aí totalmente engajada, empenhada com o nosso clube, né? Ramon Dias, né, com as sábias palavras dele ali, com os nossos jogadores na pré-eleção, nas pré-eleções, nos pós-jogos, tá mantendo o moral da equipe lá em cima. Não só o Ramon Dias, mas o Emiliano Dias também. Tá de parabéns essa dupla aí. A gente tem um privilégio, né, que a gente tem 2 treinadores aí, né, diga-se de passagem, que os 2 são muito bons, tanto o próprio Dom Ramon quanto o seu filho Emiliano Dias. E o foco do Vasco da Gama, né, não abarrar. Vasco não vai abarrar. E é o seguinte, né, o nosso treinador, que é do nosso elenco, foco total, não tem nada ganho, né, do mesmo jeito que a gente entrou dentro de campo após vencer o Cuiabá com esse foco para enfrentar o Botafogo. Ele quer o mesmo nível de concentração, de assertividade, de foco ali, de garra, de gana para vencer essa partida diante do América Mineiro, porque de nada vai adiantar, né, gente? A gente ganhar com um clássico aqui, ganhar um jogaço importante ali e depois entregar a paçoca para um time que já está rebaixado. Então a gente tem que entrar em campo com todo respeito ao América, a gente tem que vencer, nem que for por 1-0, mas se tiver como, pode fazer 2, 3, 4, quanto der. Mas se não der também, 1-0 tá ótimo. O que importa, né, gente, é a gente conseguir aí essa vitória diante do Clube Mineiro. Agora é o seguinte, já que eu tô falando de Clube Mineiro, já pegando o gancho, né, a partida entre Cruzeiro e Vasco da Gama, que seria realizada nessa próxima quinta-feira, que foi aí adiada, porque o estádio Mineirão vai receber um show lá, ela já foi remarcada, tá, gente? Essa partida será disputada no dia 22 de novembro, 7 horas da noite, no Mineirão. Então já temos data marcada, confronto direto na luta contra o rebaixamento, Cruzeiro e Vasco da Gama, lá no Mineirão, tá, gente? Então, só para reiterar, no dia 22 de novembro, 7 horas da noite, né? Lembrando que o Cruzeiro e o Vasco, então, não entram em campo por essa rodada de meio de semana. Nesse momento que eu estou gravando aqui, já tem alguns jogos acontecendo aí. O Fluminense com o Internacional, acho que empataram em 0-0, se eu não me engano. Daqui a pouco o Urubu entra em campo diante do Palmeiras. Enfim, mas aí amanhã eu trago para vocês o panorama completo da rodada, porque se eu fosse esperar, eu teria que brotar aqui quase meia-noite. Aí fica muito puxado para vocês aí e para mim também, tá bom, galera? Então, dito isso, já que eu já falei da partida, agora vamos dar uma virada na chavinha. Vamos falar aqui agora um pouco, não, vamos falar bastante, né, das eleições do Vasco da Gama, as eleições presidenciais, as quais vão ocorrer no próximo sábado, tá, gente? Isso mesmo, mais conhecido como dia 11 de novembro, tá? Elas estão marcadas aí para as 10, no caso, na sede do Calabouço, 10 da manhã até as 10 da noite, ou seja, são 12 horas aí para o sócio torcedor estatutário ir lá e exercer o seu direito de voto nessas eleições que, na minha opinião, são as eleições mais importantes, né, da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, sobretudo da história recente aí nos últimos 10, 15 anos, né, porque a gente precisa sim de uma mudança positiva, de uma virada de chave. A gente precisa sim que o nosso Vasco seja recolocado no seu lugar, devido lugar de direito, né, que é na elite, que é nas cabeças. O Vasco sempre foi locomotiva, o Vasco sempre foi um trem, o Vasco não foi fundado, o Vasco não nasceu para ser cauda, o Vasco nasceu para ser cabeça, o Vasco não nasceu para ser puxado, e sim para puxar. E a gente precisa sim, né, de alguém que esteja à frente do nosso clube, né, para levar o nosso clube para as cabeças novamente de onde é o nosso devido lugar. Diante dessa situação é o seguinte, é uma notícia um pouco ruim para dar para vocês. Eu já tô com os 2 pés atrás, com as 2 orelhas lotadas de pulga aqui atrás, que eu já tô começando a ficar com medo. Como assim, Álvaro Silva? Galera, é o seguinte, a justiça manteve de maneira indeferida. O que é isso, Álvaro Silva? Do jeito que estava, tá, gente? Do jeito que estava. A justiça negou o pedido de 3 sócios torcedores do Vasco da Gama, que são eles aí, o Leonardo Rodrigues, o José Carlos Nóbrega e o Pedro Strozenberg, tá, gente? Diga-se de passagem que Leonardo Rodrigues e Pedro Strozenberg estavam ali também no pleito, na corrida eleitoral, desistiram, né, para apoiar Luiz Roberto Levenciano. Fato é que eles fizeram um pedido na justiça, gente, é o seguinte, eles não estão tentando tumultuar, porque tem muita gente a favor do Pedrinho aí, tem muita gente aí que é viúva do Jorge Salgado, que fica putinho quando eu falo as coisas aqui, só que eu trabalho com a verdade, tá? É o seguinte, eles não entraram na justiça para tumultuar. É o seguinte, eles pediram na justiça para que as eleições presidenciais do Vasco da Gama fossem apenas de maneira
presencial, tá, gente? Ou seja, o pedido deles, né, era que o seguinte, qualquer pessoa que tem direito a voto no Vasco da Gama tivesse que ir lá na sede do calabouço, apresentar a sua documentação e fazer a sua votação ali nas urnas. Esse foi aí o pedido desses sócios torcedores, que não é nenhum escândalo, não é nenhum absurdo, tá, gente? Se alguém falar alguma coisa ao contrário, aí sim tá querendo tumultuar. Na minha opinião, esses caras não fizeram nada para tumultuar, muito pelo contrário. Eles fizeram algo para manter a transparência e não ter putaria nas eleições do Vasco da Gama. Mas infelizmente, né, gente, a justiça negou o pedido deles. Ou seja, o que isso quer dizer, Álvaro Silva? Calma, eu vou explicar para vocês agora. Isso significa que as eleições vão ocorrer de duas maneiras. Né? O sócio estatutário que tem direito a voto, ele vai poder votar à distância, online, colocando seus dados ali, entrando na plataforma que o Vasco da Gama vai disponibilizar através da empresa Bivoter, ou pode estar indo de maneira física, né, até a sede ali, né, do calabouço para fazer aí essa votação. Então, na minha opinião, já começou a patifaria. Já começou. Não estou falando da justiça. Estou falando das eleições do nosso Vasco. Por que tem que fazer essa palhaçada de fazer eleições online? Aí, gente, a justiça alegou que essa situação já está no estatuto do clube. Uma vez que está no estatuto do clube, não fere, né, o direito dos outros sócios, estaria dentro da regra, por isso a justiça manteve, né, do jeito que estava. Então eu também concordo com a justiça. Fazer o quê? A justiça trabalha em cima da lei. Se o estatuto do nosso clube prevê que as eleições podem acontecer de maneira online, à distância, paciência. Infelizmente, essa galera, essa patotinha do Salgado, que ferrou com o nosso Vasco, que afundou a nossa caravela ainda mais, né? Que trabalharam toda essa manobra aí para essa regrinha estar valendo, né? Ou seja, foram eles que alteraram isso lá atrás no estatuto, nas últimas eleições, para que as eleições fossem de maneira online. E agora a gente pode sofrer duras consequências com isso. O que você quer dizer, Álvaro Silva? Gente, sinceramente, na minha humilde opinião, eu não confio. Eu não confio. Sabe por que eu não confio? Se as urnas eletrônicas do nosso país, nas eleições, sejam elas municipais, estaduais ou federais aqui no Brasil, já geram um burburinho, uma polêmica enorme, apesar de serem aí chanceladas por vários países do mundo, que as nossas eleições seriam aí uma das eleições mais seguras do mundo, e já tem polêmica, todo mundo já duvida do resultado no final das contas. Imagina uma eleição que é feita através da internet. Sinceramente, eu já tô com os dois pés atrás, minha orelha não tá com pulga atrás não, já tem um pulgueiro atrás de cada orelha aqui. O meu medo é que a patifaria já tenha começado nas eleições do Vasco antes mesmo de chegar às eleições. Vamos torcer, pedir para Papai do Céu para que as pessoas envolvidas trabalhem com totalmente de maneira honesta, com lisura, né, e de maneira imparcial, porque a gente merece um Vasco melhor e tudo isso vai passar através das eleições. Dito isso, gente, é o seguinte, né? Virando um pouco a chavinha, né? O Marcelo Borges, tá, gente? Ele declarou aí de maneira oficial o apoio aí ao Luiz Roberto Levenciano, tá, gente? Ele que esteve lá no canal do Leven e ele aí, no caso, afirmou, no caso, né, que vai apoiar, então, Luiz Roberto Levenciano. Dito isso, agora é o seguinte, gente. O José Roberto Lamáquia, né, ele que é o presidente, dono da Crefisa, eu até trouxe para vocês ontem a informação de que a Crefisa, no caso, através do seu próprio, né, presidente, seu próprio dono, que é o José Roberto Lamáquia, teria o interesse de adquirir, de comprar o Nemer Whites de São Januário. Né? O que é isso, Álvaro Silva? Eu vou explicar de novo para quem não conhece ou para quem não viu o vídeo de ontem. Nemer Whites, gente, é quando, por exemplo, a gente vê lá em São Paulo, Neoquímica Arena, né? Por exemplo, o estádio do Corinthians, ou seja, a Neoquímica é uma empresa de indústria farmacêutica. Né? Então, eles pagaram um dinheiro pesado para o Corinthians para utilizar o nome do estádio juntamente com a marca deles por um tempo determinado que a gente não sabe qual é. Fato é que a Crefisa teria um interesse. Aí, gente, surgiu muito burburinho. Na minha opinião, ficou muito feio, porque aí agora, hoje o Pedrinho vai e coloca o vídeo aí nas redes sociais, enfim, do José Roberto Lamáquia alegando, afirmando que ele tem um interesse, sim, de adquirir o Nemer Whites do Vasco. Pera aí, gente, só falar uma coisa pra vocês. O interesse
Até eu que sou bobo tenho. Eu tenho interesse de comprar uma Ferrari, eu tenho interesse de fazer uma viagem de 20 dias para a Itália, eu tenho interesse de fazer uma viagem para a Lua. O interesse todo mundo tem. Agora, se efetivamente isso vai acontecer, já são outros 500. E vou falar de novo, chegando às vésperas de uma eleição, amanhã, daqui a pouco já é quinta-feira, é muito fácil você falar tudo aquilo que o torcedor quer ouvir. E outra coisa, sinceramente, eu achei no mínimo curioso, né? Porque eles estão com a mesma roupa que estavam nas outras entrevistas e nas fotos, né? Então, ficou aí bem feio, né? Vejam aí esse vídeo, depois a gente continua falando. Ô Pedrinho, caso você seja eleito presidente do Vasco da Gama, eu tenho interesse em colocar o nome da Crefisa no name right do São Januário. Uma honra, José. Obrigado. Obrigado. Bom, dito isso, né, gente? Dito isso aí, é o seguinte, né? Agora, eu vou trazer para vocês uma situação de um momento de paz, tá? De paz. Antes do jogo entre Vasco da Gama e Botafogo em São Januário, o Leven, tá, gente? Isso mesmo, o Leven, o Luiz Roberto Levenciano, se encontrou com o Pedrinho pessoalmente, tete a tete. Não houve ofensa, não houve xingamento, não houve rusga, muito pelo contrário. E olha, sinceramente, meus parabéns, tanto o Levenciano quanto o Pedrinho. Agora aqui, só estou abrindo um parêntese na política, tá, gente? Os dois estão de parabéns. Deram uma aula de vascainidade com essa atitude, a colina cheia, dia de jogo, véspera de eleição, os nervos acirrados. O que os dois fizeram? Se abraçaram, se cumprimentaram, apertaram suas mãos ali, né? Dá para ver que eles falam palavras positivas um para o outro e tem que ser assim. Tem que ser assim, que vença o mais capacitado, que vença aquele que conseguiu cativar o coração do torcedor do Vasco da Gama e que vença, né, gente? Independentemente, a gente não sabe que nem às vezes o melhor vence, mas independentemente de quem vencer essas eleições, eu só peço aqui um apelo, eu faço um apelo tanto para o Leven, que é o meu candidato, eu já sou assumido, não escondo isso de ninguém, quanto para o Pedrinho, que eu não tenho nada contra a pessoa física dele, só da galera que apoia ele, mas fica o recado para os dois. Sejam vascaínos, façam o melhor para o nosso clube, montem uma diretoria top, busquem parcerias aí verdadeiras, transparentes e honestas, corram atrás dessa tão sonhada reforma do nosso estádio São Januário e montem não só um, mas vários times pro Vasco, desculpa o palavreado, tá, gente? Pro Vasco ganhar a porra toda. É isso que eu e todo torcedor do Vasco queremos. Eu só faço esse apelo. Não sacaneiem o torcedor, independentemente de quem entrar aí no próximo sábado, quem vencer essas eleições. Façam aquilo que o torcedor do Vasco quer. A gente está cansado de chorar por conta do Vasco. A gente está cansado de ver o Vasco ser achincalhado. A gente está cansado de ver a mídia debochando do Vasco. A gente está cansado de ver times que não ganharam nada querer debochar do nosso Vasco. A gente está cansado de ver os nossos rivais disputando e ganhando títulos e a gente sempre passando dificuldade para não cair ou dificuldade para não subir da Série B para a Série A. Então, pelo amor de Deus, honrem essa cruz de malta aqui, independentemente de quem ganhar. Dito isso, para não ficar nas minhas palavras, vejam o momento ao qual Pedrinho e Levenciano e Pedrinho se abraçaram em São Januário antes de Vasco e Botafogo. Eu falei pra caralho dele, ele foi pra falar. Bom, show de bola, né? Então, um ato no mínimo aí muito bacana, muito bacana. Agora é o seguinte, antes de eu sair desse assunto, né, o Luiz Roberto Levenciano, ele esteve hoje, né, ali em torno de 1 hora mais ou menos, aqui no YouTube, no Charla Podcast, né, gente? Pra quem não sabe, é um canal bem interessante, bem legal, né? E ele concedeu entrevista, aí você já pode acompanhar a foto na tela, né? Tá com dúvida, quer saber como foi? Vai lá no canal dos amigos lá, Charla Podcast, e assistam lá o episódio de hoje. Luiz Roberto Levenciano esclarecendo bastante dúvida, falando dos seus projetos, as suas opiniões que ele tem, né, para com o Vasco da Gama. Então é isso que eu tinha para falar das eleições no dia de hoje. Agora, virando a chavinha, mudando de assunto, na próxima sexta-feira a bola vai subir. Vasco da Gama e Urubu, Mulambo da Gávea, né, se enfrentam no ginásio de São Januário pelo NBB, Novo Basquete Brasil, partida válida pela 6ª rodada, né, do NBB, né, galera, que será aí disputada às 18h45. E outra coisa, tá, os ingressos aí já estão na casa de quase 70% ingressos vendidos para essa partida,
partidaça, tá? Aqui na nossa colina histórica, no ginásio de São Januário. Então, ó, vamos passar o carro em cima do Urubu, vamos passar o carro em cima do Mulambo, vamos torcer pro Marquinhos, ó, arrebentar, o Cauê, o nosso professor aí, né? O nosso professor aí que monte o time certinho aí pra ganhar do Urubu, porque eu já falei, se for para o ímpar, se for pique-pega debaixo d'água, se é contra o Urubu, é obrigação do Vascão ganhar, e tá mais do que confirmado aí uma festa linda da nossa torcida que vai se fazer presente no ginásio de São Januário, sexta-feira. Essa partida vai ser transmitida, tá, gente? Pelo Sport TV. Dito isso, gente, só agora o último assunto pra gente estar encerrando esse vídeo de hoje. É o seguinte, né? Lá no início do ano, o Paulo Brax deu mole, não quis trazer o Paulinho de volta, que achou que o salário de quase R$1 milhão por mês era fora da realidade do Vasco, enfim. Fato é, né, galera? Fato é que o Paulinho tá arrebentando no Atlético Mineiro. São 55 partidas disputadas e 27 gols anotados na temporada. Artilheiro do Brasileirão. Tá voando. Até o Hulk, ó, tá ali, né, prestando reverência pro nosso cria aqui da nossa base, Paulinho. É uma pena que ele tá jogando lá no Galo, né? Podia ser pior, podia estar em times piores, mas é uma pena que ele tá no Galo, que eu queria ele de volta aqui no Vascão. Mas é o seguinte, ele foi convocado para a seleção brasileira do nosso Fernando Diniz que convocou o Paulinho, muito merecido, ele merece sim essa convocação, mas independentemente de qualquer coisa, né, gente, fato é que o Paulinho aí tá despertando olhares, tá despertando interesse, e existem vários clubes, isso mesmo, gente, no plural, vários clubes da velha terrinha, lá da Europa, isso mesmo, vários times europeus estão de olho no atacante aí, cria da base do Vascão, que joga no Atlético Mineiro, né? E é o seguinte, o Vasco ainda detém 10% dos direitos econômicos do atacante Paulinho, ou seja, se caso o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro conseguir aí efetuar uma venda milionária do atacante Paulinho, o Vasco da Gama será beneficiado, porque a gente ainda detém 10% dos direitos econômicos do nosso cria, né, gente? Então, meus parabéns ao Paulinho, boa sorte na seleção brasileira, né? E que você consiga aí ter êxito na sua carreira. E vamos torcer, né, gente? Quem sabe, né? De repente, quem vença as eleições no Vasco da Gama, a gente não sabe o que pode acontecer. Quem sabe o Paulinho não é repatriado para 2024. Eu gostaria muito dele no Vasco, a gente sabe que é difícil, que ele chegou no Atlético Mineiro ali debaixo de certa dúvida, um salário meio alto. Hoje em dia já se mostrou que super vale o salário de R$1 milhão, e ainda é perigoso valorizar ainda mais. E outra coisa, né, o Galo também não vai querer abrir mão tão fácil do Paulinho para um time aqui do Brasil, para um time brasileiro, né, gente? Então, mas assim, sonhar não custa nada, já que sonhar não paga nada, né? Quem sabe o candidato que ganhar as eleições do nosso Vasco aí resolva, né, trazer o atacante Paulinho, nosso cria da base, de volta pro nosso Vascão. Então, gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês de notícia nesse dia de hoje. Amanhã eu volto aqui para deixar vocês mais bem informados. Amanhã eu vou vir mais cedo, tá? Isso não é talvez, não é se eu conseguir, não. Amanhã é certeza, porque amanhã eu tenho compromisso na parte da noite, eu não vou conseguir estar aqui de noite, então vou vir aqui, vou aparecer aqui durante o dia para trazer as notícias do nosso Vascão. Valeu, família? Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!